Eu não sabia como começar. Tipo um ovo, que não começa e nem termina. Ovo é um palíndromo. O fim pode ser o começo e o começo pode virar fim. Assim também a nossa vida. Assim também um processo analítico. Mas eu nem quero começar a falar de psicanálise ainda. Porque Clarice é tão maior. Porque a vida é tão maior. E ainda assim a gente faz psicanálise para viver maior, viver melhor. Já que eu comecei dizendo que nenhum silêncio é solitário, eu gostaria de dizer que eu me amparei numa outra obra para me acompanhar nessa jornada. Porque Clarice é profunda demais para nadar sem remo. E a gente pode até se afogar, mas precisa remar. Já faz algum tempo que eu li o livro Escute as Feras, da antropóloga russa Anastasia Martin, onde ela narra a história verídica do seu encontro com um urso que a atacou violentamente e do qual ela saiu destruída, mas viva para contar. Esse livro mexeu muito comigo, me fez botar ovo para fora, quando me colocou a pensar sobre o nosso corpo e sobre o que o encontro com uma fera e com a nossa própria fera pode acionar. Pensei que o urso e o ovo da Clarice poderiam conversar. A autora russa tenta integrar a fera e os vestígios dela dentro de si, assim como eu vi Clarice tentando sentir o ovo, pensar o ovo, a galinha e a sua relação com a vida, mesmo numa experiência doméstica aparentemente tão inofensiva. Abre aspas. Não sinto dores de fato, só sinto medo. Medo de tudo aquilo que não voltou a se fechar em mim, de tudo aquilo que potencialmente se insinuou em mim. Há outros seres à espreita na minha memória. Então talvez haja alguns debaixo da minha pele, nos meus ossos. Essa ideia me aterroriza, porque eu não quero ser um território invadido. Quero fechar minhas fronteiras, expulsar os intrusos, resistir à invasão. Mas talvez eu já esteja sitiada. É sempre a mesma coisa. Diante de pensamentos assim, eu afundo. Sei que para fechar minhas fronteiras, seria preciso antes poder reconstruí-las. Esse trecho é do Escute as Feras. Esse trecho de Escute as Feras, para mim, podia também estar no conto da Clarice. Ovo ou corpo, estamos falando de margens da nossa casca, tão fina, tão enorme. A pele é o maior órgão do nosso corpo. É nosso anteparo, nosso contato com o mundo e com o outro. Tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Abre aspas. A unicidade que nos fascina aparece, enfim, como aquilo que ela é, um engodo. Unicidade é um engodo, e Clarice sabia disso. O ovo sabe disso e a galinha também. A ilusão de fusão que precisamos ter no início da vida precisa ser desfeita antes que seja tarde. E é sempre um pouco tarde nos nossos consultórios. Sempre estamos em processo de analise, quebra. Quebra da ideia de continuidade e temporalidade do ovo e da galinha. Quebra da unicidade do ovo e sua casca. O ovo é ovo por causa da sua casca? Senti falta da Clarice explorar mais a casca do ovo no seu conto. Ovo sem casca se perde. Ovo é clara e gema? O ser humano é corpo e espírito? Alma? Inconsciente? Qual é a casca do homem? O ovo ao qual Clarice se refere é o inconsciente de nós, galinhas? Reler esse conto me suscitou várias reflexões. A primeira delas é que ele não é nem crônica e nem poesia. É um conto, é uma história, uma ficção. E Clarice tem esse jeito de contar histórias que nos parecem familiares à psicanálise, justamente porque rompem com o era uma vez, rompem com um formato de narrativa que precisa ter um personagem, um conflito central, uma tensão e um desfecho. Nada em Clarice parece ter um desfecho, e esse conto não é diferente. Análises têm desfecho? Não são intermináveis em sua temporalidade porque tudo precisa de um encerramento, mas são intermináveis, como o próprio Freud já nos contou. Percebi, lendo o conto, que eu tinha uma forte tendência ou pretensão, eu diria, de decifrá-lo, de entender, afinal de contas, o que era esse ovo, quem era essa galinha, interpretar o conto. Nada menos clariciano do que isso. Nada menos psicanalítico do que isso. Quando eu parei de tentar traduzir e passei a ler e sentir o que acionava em mim para poder estar aqui, tudo começou a fluir com mais naturalidade e reflexão. Pensei que o ovo é um projeto de ser, é uma pré-galinha. E para que o processo de maturação ocorra e o ovo se rompa, ele precisa ser chocado pela galinha. Chocado. Precisa de choque. Mas o choque não é impacto. Impacto é o que a gente faz quando quebra o ovo, quando ele ainda não virou pinto e comemos o ovo.
O choque bom se dá pela galinha que aquece, envolve aquele ovo até que ele amadureça. Casca também é ovo. Talvez o ovo seja mais ovo em função da sua casca do que pelo seu conteúdo. Ok, estou sendo Clarice demais agora. Clarice diz, ter uma casca é dar-se. E eu me perguntei, dar-se a quem? Quem é que nos pega? Quem recebe o ovo? Obviamente, em muitos momentos do conto, eu pensava no ovo e na galinha como na relação mãe-bebê. Essa que nos recebe, nos descasca e ao mesmo tempo nos fortalece a casca, justamente quando nos ajuda a reconhecer essa casca e diferenciar ela do núcleo. Volto ao livro das feras, quando penso que ele me convidava a todo momento a pensar na apropriação do corpo e na sensação que a narradora nos convoca de ter o corpo invadido por um urso fera, e ao mesmo tempo, e justamente em função dessa invasão, ter sido a sua dona apresentado. Esse é seu corpo, a dona-te dele. Ainda que um urso tenha vindo e dilacerado tuas carnes, tua mandíbula, o que restou íntegro precisa se recompor. Já faltavam pedaços muito antes do ataque, ela nos mostra. O ovo é uma falta, Clarice nos conta. É falta por ser incompleto. É falta por pedir por mais. É falta por denunciar o disfarce da galinha. O disfarce de ser galinha. O que define uma galinha é ela botar ovo? O que define um ser humano? Seu inconsciente? O que eu não sei do ovo é o que realmente importa, nos fala Clarice. Abre aspas. Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. A antropóloga também. Sobreviver ao urso foi sua salvação, muito mais do que jamais tê-lo encontrado. A neurose também, ou psicose, ou seja lá que estrutura ou nome receba, os atravessamentos ou ataques psíquicos dos ursos que a gente pode encontrar ao longo da vida. Ovo filho ou ovo inconsciente. Gostei muito da Clarice falar que dentro de si a galinha não reconhece o ovo, e nem fora. Quando a galinha vê o ovo, pensa que está lidando com uma coisa impossível, ela diz. É com esse impossível que nos ocupamos num processo analítico? Esse encontro com o produto, mais os produtos das nossas entranhas e que ainda assim não reconhecemos? Ser galinha não é simples. Ser gente também não. Muito mais cômodo pensar que se dizer eu é tarefa óbvia, como o conto nos conta. Muito mais cômodo pensar que eu é igual a si mesmo. Lê do engano. Aqui também nos interessa pensar na apropriação desse eu. Tarefa longa, entender que o si mesmo passa por saber-se casca, gema e clara. E galinha. Corpo, mente, inconsciente. Para concluir as minhas provocações, eu trago um trecho de um texto que também vem me acompanhando já há algum tempo e que fala sobre a experiência e de que forma a gente foi se tornando sujeito dos acontecimentos, da informação, da opinião, mas muito pouco sujeitos da experiência. Deixar que uma experiência nos atravesse, nos transforme, como Clarice tão bem sabia com seus textos, que partiam de acontecimentos tão banais e corriqueiros e que ela transformava em experiência. Diz Jorge La Rosa, abre aspas, a experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida. Ter uma vida própria, pessoa, como diz Rilke, é algo cada vez mais raro, quase tão raro como uma morte própria. Se chamarmos existência a essa vida própria, contingente e finita, a essa vida que não está determinada por nenhuma essência nem por nenhum destino, a essa vida que não tem nenhuma razão nem nenhum fundamento fora dela mesma, a essa vida cujo sentido se vai construindo e destruindo no viver mesmo, podemos pensar que tudo que faz impossível a experiência faz também impossível a existência. Fecha aspas. Por isso temos Clarice e seu ovo, para nos mostrar que experiências são acontecimentos de dentro, que a gente quebra é de dentro para fora, mas o mundo mesmo está dentro. Quebrar o ovo de si é partir-se para dentro e assim tentar parar de se quebrar por aí.